Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão BET, o espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Nossa conversa hoje é com a Vera Cabral, diretora de educação na Microsoft Brasil, que é parceira global da BET Brasil. A Vera conhece muito bem toda a BET Brasil, porque já foi, por muitos anos, diretora de conteúdo do evento. Nesse episódio do Conexão BET, a gente vai falar sobre o papel da tecnologia nesse cenário da educação no país e no mundo, e também sobre o que a Microsoft está preparando para o evento que volta ao pavilhão este ano, de 10 a 13 de maio, no São Paulo Expo. Vera, muito obrigada por aceitar participar do nosso Conexão BET. Valéria, o prazer é meu de participar do Conexão BET. Como você falou, eu tenho o maior carinho pela BET, trabalhei muitos anos, desde que a BET chegou aqui no Brasil, e agora já há 3 anos que eu estou na Microsoft. E, bom, isso tudo é um grande acúmulo de experiência no trabalho de educação e tecnologia, que eu já havia começado antes, e eu acho que agora, esse momento que a gente vive é muito rico e a gente precisa aprender com tudo isso, com essa trajetória que a gente tem, aprendendo a usar recursos de tecnologia na educação, e mais do que só recursos de tecnologia na educação, aprendendo a transformar a educação. Que eu não vou entrar no detalhe que todo mundo fala, mas é objetivamente isso que a gente sabe, que a educação já não estava boa quando a gente chegou na pandemia, a gente tinha resultados muito ruins, para falar a verdade, assim, o termo correto, a gente não tinha uma educação de qualidade no Brasil, e vamos falar a verdade também, o mundo inteiro se debatendo em como fazer essa transformação. O que eu acho é que a gente acabou tendo que viver uma situação completamente inusitada, insólita com a pandemia, e isso nos jogou a usar recursos de tecnologia. A gente fez uma transformação muito diferenciada, porque assim, quem de alguma forma já tinha algum contato, já tinha alguma experiência e já vinha trabalhando nessa mudança de cultura, que na verdade essa incorporação representa, teve uma vantagem imensa nesse momento. E quem não tinha nem começado, realmente, em geral, teve bastante dificuldade. Com isso, abriu-se o leque. Primeiro que abriu-se a disparidade. Então, a gente tem um pedaço da sociedade que conseguiu se adaptar muito bem a esse momento, que conseguiu usufruir do que tem de positivo no uso dos recursos de tecnologia para a educação, apesar de todas as restrições, e um outro pedaço que sofreu imensamente com tudo isso. Mas o que a gente pode tirar de lição agora? Agora nós temos que aprender com quem fez direito, ver o que funciona de verdade, o que funciona mais ou menos, e achar a forma da gente agilizar a transformação da educação. Num país como o nosso, em especial, América Latina e outras regiões do mundo, a gente tem situações muito complicadas por conta de conectividade. A gente sabe que o acesso é restrito, que as pessoas têm condições diferentes de acesso a equipamentos e a conectividade, mas isso não impede a gente de fazer o trabalho. Nós temos redes públicas, nós temos um contingente grande de pessoas, de instituições que trabalham com pessoas com vulnerabilidade, que conseguiram fazer um trabalho muito bom. Então, quando a gente fala dessa convivência do online com o offline, é isso que a gente tem que buscar. Nem tudo vai ser online, nem tudo vai ser offline, mas a possibilidade da gente trabalhar de maneiras distintas é o que conta. E eu acho que é o seguinte, agora com essa experiência que a gente teve nesses 2 últimos anos, a gente tem a obrigação de avançar. E a gente tem a obrigação de fazer uma educação diferente do que a gente já fazia. A gente já avançou quando a gente pensava na Base Nacional Comum Curricular, em fazer essa mudança de quase memorização de conhecimentos para uma aquisição de competências, como foco do processo educacional. Com a ajuda de tecnologia, a gente pode ir muito longe no significado que isso tem, na construção dos projetos de vida dos jovens, na possibilidade de acompanhar cada um, na possibilidade de não deixar ninguém para trás, de acabar com aquela história de recuperação no fim do bimestre, só perceber que o aluno não deu conta de aprender determinados conceitos, determinadas atitudes, sei lá o quê, mas assim, ampliando isso, e fazer com que ele se recupere, com que ele consiga
com outras metodologias, com outros recursos, com outro tempo, fazer e conseguir avançar junto com todo mundo, de alguma forma, tá? Então, a gente tem essa obrigação. Eu já discuti algumas vezes, e o que você diz, e me corrija se eu estiver errado, mas o que não se pode é retroceder. Não se pode retroceder, a gente não pode voltar para onde a gente estava, simplesmente voltar para onde a gente estava, porque é óbvio que o presencial tem enormes vantagens, e eu sempre falo isso, quando a gente fala de faixas etárias diferentes, quanto mais jovem, quanto mais jovem, quanto mais vulnerável, quanto mais desigual uma sociedade, maior ainda é o papel da escola, maior ainda é o papel da convivência, e ela é sempre importante. Nós somos seres humanos, a gente precisa conviver, a gente tem que ir muito além da aprendizagem formal de conteúdos formais, a gente tem que passar muito disso, mas a gente não pode voltar para trás e dizer que estava tudo resolvido com a questão do presencial, não está. O que a gente tem agora é a possibilidade de conviver com esses dois mundos, o mundo do presencial e o mundo do online, o mundo do virtual, e que isso traga mais recursos para a educação, que a educação não se limite ao presencial, ao muro da escola, aquela condição específica que a gente tem na cabeça e que a gente vivia. Que a gente possa abrir esse horizonte, que a gente possa abrir metodologias, que a gente possa usar recursos para conseguir identificar a aprendizagem de cada estudante e o que é melhor para cada um. E a gente pode. E nesse sentido, no sentido de integrar offline com online, como é que a Microsoft pode colaborar? Que ferramentas que ela tem que viabilizam essa integração e viabilizam o empoderamento desses estudantes, né, nesse processo de aprendizado? Bom, desde logo, os nossos recursos, eles funcionam no online e eles também funcionam no offline, né? Então, assim, você trabalhar dentro do Microsoft Office, você tem a possibilidade de trabalhar no offline também, tá? Então, nem tudo que está ali, ele só funciona online. Então, isso já é uma primeira possibilidade, tá? E várias das soluções que rodam dentro das nossas plataformas também podem trabalhar dentro dessa perspectiva do online e do offline. Você não precisa ter conectividade para fazer tudo, você precisa da conectividade, em muitos casos, para sincronizar isso, quer dizer, para mandar para a nuvem e da nuvem para frente. Uma outra possibilidade que a gente tem, e isso vale para algumas situações em escolas, onde a gente vai trabalhar com conteúdos em nuvem, a gente só precisa ter a conectividade para chegar até a nuvem, e depois tudo é feito dentro da nuvem Microsoft. Então, é uma solução para quem tem baixa conectividade, né, ou muitos usos para aquela conectividade limitada que existe, pensar em trabalhar com os recursos dentro da nuvem, ele sempre é uma opção legal, é uma opção que se pode fazer. Então, eu acho que vale a pena, cada escola tem uma realidade, cada instituição tem o seu mundo e tem a sua metodologia, a sua forma de trabalho. Eu acho que vale a pena a gente pensar nas alternativas e nas possibilidades de otimizarmos, não só a questão da conectividade, mas a questão da forma como se trabalha e da forma como a gente propicia os momentos de aprendizagem para os estudantes como um todo. Porque, Vera, na sequência do teu raciocínio, assim, esse processo de familiarização desses jovens com a tecnologia, dos estudantes em geral, não vamos colocar jovens, não vamos definir tempos aí. Fechar, né? Mas esse processo de familiarização com a tecnologia e a formação, a capacitação na tecnologia está diretamente ligada com a empregabilidade, que é, né, um dos grandes temas hoje na discussão da formação de profissionais. Então, nesse sentido, a Microsoft tem iniciativas muito importantes, como certificações que agregam valor a esse profissional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas iniciativas. Valéria, obrigada por essa pergunta, porque isso até me trouxe algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar. Quando eu estou falando de aprendizagem para todos, eu estou falando todos mesmos, todos mesmo. Então, quando eu digo da gente poder olhar cada aluno, da gente poder respeitar as dificuldades e as possibilidades de cada estudante, eu estou falando, inclusive, de acessibilidade,
estou falando de inclusão social, estou falando de diversas questões que estão colocadas muito claramente, que são muito fortes dentro da nossa sociedade, que precisam ser consideradas. Primeiro ponto é que as nossas ferramentas, elas já são inclusivas, como a gente fala, by design, que no seu próprio desenho, no seu próprio nascimento, elas já nascem inclusivas. Então, a gente tem soluções dentro dessas que a gente usa todo dia, desde os sites, que leem o que está escrito. Agora, a gente já tem até solução que lê e-mails, tá? A gente tem possibilidade de fazer ajustes na tela para pessoas que têm dificuldade de visão, às vezes para pessoas que têm dificuldade de leitura, nem é de visão, mas de identificação, de foco dentro das palavras, etc. Então, assim, são muitas essas possibilidades. A gente tem possibilidade de traduzir de diversos idiomas para o português em tempo real. Então, isso inclui, e vice-versa, e do português para outra língua, em caso de imigrantes, isso é super importante. Então, a gente tem, assim, primeira coisa é ninguém ficando para trás. É para trazer todos e para dar oportunidade para todos, porque educação é o que vai fazer a diferença na nossa sociedade para a gente reduzir essas desigualdades. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente trabalha também com questões de minorias, de grupos que têm maiores dificuldades para serem inseridos. Então, a gente tem políticas que são políticas internas e que se refletem na nossa forma de atuação. Então, nós temos grupos para trabalhar com mulheres, com mulheres negras, por exemplo, com várias minorias, porque a gente entende que as possibilidades estão aí para todos. Não é porque eu sou mulher que eu não posso trabalhar num mundo de tecnologia, que eu não posso ser cientista, que eu não posso... Quer dizer, eu posso tudo. Eu, como mulher, não é esse o impeditivo para eu entrar em qualquer situação que faça sentido para mim. Então, isso é uma coisa extremamente importante para nós também. Eu não estou falando só de mulheres, é um exemplo que eu estou dando. Sim, claro. E, particularmente, na questão da empregabilidade, a gente tem aqui uma grande transformação no mercado de trabalho, a gente tem estimativas da Brascom, que é a maior associação da área de tecnologia, e que eles projetam que até 2025, entre 2021 e 2025, o déficit de profissionais de TI e de profissionais em tecnologia, que não é exclusivamente naquelas carreiras específicas de TI, o déficit dessas pessoas vai ser de 800 mil pessoas, tá? O déficit de pessoas empregadas, de profissionais no mercado, tá? Então, é um déficit. Hoje, esse déficit já é muito grande. Sim. E, hoje em dia, o Brasil forma, por ano, aproximadamente 53 mil pessoas e precisa de quase 160. Então, a gente está acumulando um déficit de mais, sei lá, de cerca de 100 mil pessoas por ano. Então, isso é muito importante. E, fora isso, a Microsoft tem um compromisso com a sociedade brasileira, que está expresso num programa que chama Microsoft Mais Brasil, e dentro desse programa, um dos pilares é a empregabilidade. Então, nós temos ações para a população como um todo, que está procurando emprego, que quer se qualificar, e que vê na tecnologia uma das possibilidades, porque, afinal de contas, no ambiente onde a gente tem tanta falta de emprego, a gente tem tecnologia faltando pessoas para esse tipo de trabalho. Então, a gente tem esse compromisso com a sociedade como um todo, e, em especial, com os estudantes. Então, a gente tem trabalhado direto com as instituições de ensino. Existem programas que são programas dos governos, programas de empregabilidade, onde a gente também está inserido, mas nós estamos fortemente inseridos nas instituições de ensino, seja ela no final do ensino médio e em especial, no ensino superior, para que as pessoas possam fazer vários cursos dentro das nossas tecnologias, nas plataformas que nós mesmos tiramos as nossas certificações, para que possam ingressar no mercado de trabalho rapidamente. Tá? Então, é assim, é um processo que ele vem sendo intermediado nesse sentido, porque ele é todo gratuito, e a gente acaba fazendo parceria com as instituições de ensino para que elas atuem como tutores nesse processo de formação dos estudantes, como facilitadores nesse processo, em cima dos conteúdos, para que esses estudantes jovens, ou jovens adultos, ou adultos, possam ingressar no mercado de trabalho nas áreas de tecnologia rapidamente, e com isso pagar seus estudos, obter uma melhor possibilidade de
de vida, melhorar a sua condição salarial, melhorar a sua condição de inserção produtiva e assim por diante. Então, esse é um compromisso muito forte, que a gente tem trabalhado muito. Eu, particularmente, estou envolvida um monte com isso. Boa parte do meu tempo eu estou envolvida com esse programa, e é uma coisa muito bacana de trabalhar, é algo que faz brilhar os olhos, porque, assim, a gente realmente tem a possibilidade de mudar vidas aqui, tá? E isso é para todo mundo, como eu disse, não é só para quem eu gosto de tecnologia. Não, toda profissão, toda profissão requer conhecimentos de tecnologia. Você não precisa ser um expert em nuvem, mas você precisa conhecer alguns fundamentos para você poder fazer melhor aquilo que você faz. Então, eu fortemente incentivo todo mundo a dar uma olhada na plataforma Microsoft Learn, ver o tipo de curso que tem ali dentro, as possibilidades de certificação, e quem é estudante, que entre em contato com a sua instituição ou já aproveite, caso ela já tenha um convênio com a Microsoft, um acordo com a Microsoft para trabalhar, ou que nos procure, para a gente poder formar os tutores e fazer com que todos os estudantes tenham possibilidade de ter essas certificações. Sim. E entrarem no mercado de trabalho com uma qualificação maior, num ritmo muito mais rápido, que é isso. A gente sabe também que muita gente aqui faz ensino superior sofrido, né? Assim, é muito difícil pagar a mensalidade, é muito difícil se sustentar. A grande maioria dos estudantes precisa trabalhar durante o seu curso, e aqui está uma oportunidade de arrumar um emprego e de ter uma remuneração provavelmente mais legal do que em outras carreiras, né? Tem um repertório mais amplo, né? Como cidadão e como profissional também. Exatamente, exatamente. Independente da carreira que ele está seguindo, conhecer sobre tecnologia só vai ampliar o repertório dele e ampliar as possibilidades, né? E no mundo de hoje é essencial. Agora, eu queria dar um spoiler da Microsoft na BET Brasil em maio, no pavilhão. Eu queria que você, se possível, adiantasse o que a gente vai ver no stand da Microsoft na BET. Bom, a gente vai ver um monte de coisa. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês, eu acho que desde a última BET, até por causa da pandemia, os nossos recursos de aprendizagem foram muito aprimorados. Então, assim, se a gente tinha evoluções que estavam pensadas para acontecer, a última conta que eu vi era nos próximos 7 anos, todas elas vieram, e já as nossas soluções já estão dentro dessas conformidades. Então, tem coisas que são até imensuráveis, incomensuráveis, digamos. Assim, a gente nem pensava que a gente faria isso, ou que a gente teria isso, e que hoje a gente tem. Então eu vou dar... É muito rápido, por conta da própria necessidade, a gente teve que apressar tudo isso. Tem uma ferramenta, eu vou dar esse spoiler aqui, que chama Progresso de Leitura, que é uma ferramenta que a gente quer apresentar e que a gente vai trabalhar bastante com todo mundo que quiser conhecer. Nós vamos mostrar exaustivamente. É uma ferramenta que ajuda na aprendizagem da leitura, na alfabetização, na leitura. Então, é uma ferramenta super potente que ajuda a pessoa e ajuda os professores nesse processo. É uma coisa extremamente interessante. Como eu disse, a gente também vai mostrar com bastante ênfase nossas ferramentas de acessibilidade, que isso para a gente é muito importante, muito importante. E o que mais? A gente também vai mostrar as nossas soluções, como a gente falou, essas soluções de formação e de certificação. A gente vai mostrar também, dentro da questão da gente trabalhar com pensamento computacional, como diz a competência 5 da Base Nacional Comum Curricular. Então, as ferramentas que a gente tem para ajudar as pessoas e os jovens e os estudantes a aprenderem a lógica de programação e aprenderem esses fundamentos, que isso é para todo mundo, isso não é... Isso começa desde a educação básica, lá do início do fundamental, e a gente tem ferramentas para que sejam trabalhadas nas escolas, e tudo isso que eu estou falando existe dentro das versões gratuitas da Microsoft, tá? Então, assim, eu não estou falando de nada que seja pago aqui. Tudo isso que a gente está falando é gratuito.
E uma mensagem muito importante que a gente precisa dar é que é o seguinte: a Microsoft e seus parceiros têm equipamentos, quando eu falo equipamentos, é computadores para estudantes que rodam com o Windows e que são tão baratos ou mais baratos do que os hoje, que são hoje reconhecidos no mercado e que rodam com muito mais possibilidades, que tem muita vantagem, que tem a vantagem de rodar sistemas operacionais, tudo que roda dentro do sistema operacional Windows e mais tudo que roda só na internet. Então, assim, é uma vantagem enorme para que as escolas pensem nisso, particularmente se você levar em consideração quando for para entrar no mercado de trabalho, conhecer as ferramentas básicas da Microsoft, que estão dentro do Office, ou seja, básicas que eu falo não é nem em complexidade, são as básicas para a empregabilidade, que são, por exemplo, o Word e o Excel, é excelente, é fundamental. Se você for olhar no LinkedIn, conhecer o Office está entre as principais demandas de habilidades para a empregabilidade. Então, isso é um fato que precisa ser levado em consideração quando se faz a opção por uma coisa ou outra, não é? Então, a gente tem que levar isso em conta e a gente tem que levar em conta que, usando esses equipamentos que a gente vai mostrar, você não precisa fazer a opção exclusiva de só usar tudo Microsoft. Você pode usar o que você quiser, inclusive Microsoft, inclusive essas soluções que a gente está falando. Então, eu acho que, assim, a gente tem mensagens bem legais, a gente tem coisas muito bacanas que, assim, eu gostaria de ver todo mundo lá no nosso stand, e nós vamos ter 3 palestras gratuitas, que assim, como todo mundo sabe, a entrada, o ingresso na BET é gratuito, você pode visitar a BET gratuitamente, quem quiser ir, pode ir, porque não tem que pagar nada. O que é pago é o acesso ao congresso. Exato. Mas dentro da BET, nós da Microsoft temos sessões gratuitas diariamente, e elas são abertas a todos os visitantes. Então, nós teremos 3 sessões abertas, e onde a gente vai apresentar tudo isso que a gente fala e mostrar com mais detalhe um pouquinho desse mundo de soluções e de possibilidades que a gente tem para todo mundo na educação. E o que faz a gente se mover, no fundo, é a adoção dessas ferramentas, porque, como eu disse, são gratuitas e estão disponíveis para quem quiser usar, para a escola, para a instituição de ensino que quiser usar. E o nosso objetivo na Microsoft, a nossa missão na Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a atingir cada vez mais. E é assim que a gente acredita. Então, me faz brilhar o olho se a gente puder mudar a vida de quantas pessoas for possível, né? Pela educação, pela aprendizagem, por crescer, por aprender a vida inteira, por estar disponível para esse mundo que a gente está vivendo já hoje, né? Não é o mundo do futuro, é o mundo de hoje que já é assim. Só para fechar a nossa conversa, eu queria que você falasse da tua expectativa de reencontrar a comunidade da BET, agora de novo, né, com todos os requisitos de segurança, mas assim, próximos, né? Como é que está a tua... Poxa, Valéria, eu estou muito ansiosa mesmo, porque faz muita falta esse tipo de contato, né? Então, o contato com o que está acontecendo de verdade, a gente não ficar tão fechado. Eu, particularmente, trabalho muito bem de casa, e acho que esses 2 anos a gente trabalhou muito, a gente trabalhou bastante, a gente conseguiu fazer as coisas rodarem, mas faz muita falta a gente ter essa proximidade, não é nem aproximação, essa proximidade e essa possibilidade de troca, porque, assim, a gente aqui acaba fazendo, assim, o que está pautado, o estritamente necessário, e a gente, numa conversa próxima, a gente explora muito mais, As possibilidades são outras. Então, assim, eu acho que esse mundo que a gente tem daqui para frente, ele é muito híbrido. E esses momentos que a gente constrói, por exemplo, essa oportunidade da BET, é um momento de tanta troca, é um momento de tanta intensidade, que eu vou falar a verdade, eu até me emociono. Eu tive essa semana a minha primeira palestra presencial, e eu juro que eu fiquei bastante emocionada. Agora, eu fico imaginando
chegar lá e retomar toda aquela energia, toda energia é a melhor palavra, mas aquela coisa pulsante que é a Beth, que é todo mundo querendo aprender, todo mundo querendo ver o que tem de novo, todo mundo querendo fazer coisas. É muito bom. Então, eu estou muito ansiosa e muito emocionada da gente poder voltar, muito feliz. Eu vou fechar aqui, te agradeço profundamente ter participado da Beth, do Conexão Beth, o canal está aberto para você participar novamente, e ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse que a gente gerou agora, e eu vejo todos vocês, eu, Vera, todos nós, vemos vocês na Beth em maio. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Valéria, e todos. Espero todo mundo lá, hein? Tchau. Tchau.